Educando seu bolso. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Educando seu bolso. Eu sou Everton Veloso e hoje eu vou ter o prazer e a honra de comandar, de coordenar essa nossa jornada. Nosso assunto hoje é muito interessante, é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, que é renegociação de dívidas. Eu vou conversar com um especialista nesse assunto, que é o Dilson Sá, da Acordo Certo. Vamos logo fazer as boas-vindas. Dilson, muito bem-vindo aqui ao Educando Seu Bolso. Olá, Everton, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade aqui de falar um pouco sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade, né? Então, um prazer poder estar participando aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Dilson. Bom, para começar, fala um pouco para a gente o que é o Acordo Certo. Legal. Bom, o Acordo Certo é uma fintech, né? Nós somos uma fintech que tem como missão principal ajudar o consumidor que está inadimplente. A nossa principal missão é tentar trazer bem-estar financeiro para o consumidor que está inadimplente. A gente começa a nossa história através de uma primeira vertical, que é uma vertical de renegociação de dívidas. Então, a ideia é que a gente consiga conectar o consumidor que está inadimplente com o credor, né? Ou seja, para a empresa que ele está devendo, e que ele consiga fazer isso através de uma experiência digital. A gente não faz nenhum tipo de ligação, muito ao contrário da maioria das empresas de cobrança, que acabam tendo muitas vezes uma abordagem truculenta ali com o consumidor, né? Esse consumidor está num momento tão difícil da vida dele, ele não está conseguindo dormir, ele está cheio de problema, tudo que ele não precisa nesse momento é alguém ameaçando ele e com uma abordagem massiva. Então, o que a gente faz é tentar dar uma experiência boa, ele vem para o site, a gente tenta dar os melhores descontos possíveis, ele tem privacidade na negociação e ele consegue resolver tudo muito rápido, né? Ele consegue entrar do processo dele se cadastrar, visualizar a dívida e fazer um acordo, ele leva ali poucos minutos. Então, na linha do tempo, a gente vai trazer mais serviços para ajudar esse consumidor, mas a principal plataforma que a gente tem hoje, a principal vertical, é essa de negociação de dívidas. Tá, vocês têm algumas empresas, as empresas credoras são parceiras, elas precisam primeiro ser parceiras do Acordo Certo, né? Pelo que eu entendo. Exatamente. E aí a pessoa, né, que está com uma dívida, eu já ia falar devedor, né? Justamente porque, como você falou, essa pessoa, né, ele é o devedor, é o negativado, né, tem toda uma carga em cima, né? Então até na hora de falar aqui eu já tive um certo pudor. Então a pessoa entra no site, ela se cadastra e já encontra os acordos lá, é assim que funciona, rápido, coisa de minutos mesmo? Exatamente. Bom, parte do nosso trabalho é isso, né? A gente tem que primeiro convencer os donos das dívidas a disponibilizar a dívida na plataforma para que os consumidores a encontrem. Hoje a gente tem vários parceiros, a gente tem mais de 25 parceiros, e aí são de todos os segmentos, né? A gente tem parceiros do segmento do varejo, então tem Pernambucanas, tem Riachuelo, Lojas Colombo, a gente tem segmento financeiro, grandes bancos, né? Santander Financeira, a gente tem Telecom, né? Grupo Claro Brasil, por exemplo, estamos plugando Vivo, temos educacional, o Grupo Croton, que é o maior grupo educacional do mundo, está na nossa plataforma. Quando a gente olha para esse ecossistema que está sendo formado, a gente tem disponível hoje mais de 50 milhões de CPFs, são mais de 80 bilhões de reais de dívidas disponíveis para negociação na plataforma. Então já tem bastante coisa lá. E exatamente isso. Então, a partir do momento que o consumidor ele acessa a plataforma, e aí aqui eu já vou falar um pouco, acordocerto.com.br, quem quiser entrar lá para dar uma olhada, pode curtir a gente também nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, a gente tem bastante conteúdo bacana que a gente coloca. E aí então ele vai fazer um cadastro rápido, a partir do momento que ele fez o cadastro pelo CPF, a gente varre todo esse leque, toda essa base que a gente tem, encontra as dívidas e mostra
disponibiliza. A partir do momento que disponibiliza, e aí então a gente tem o processo ali onde ele vai escolher a melhor negociação. Quanto que ele vai querer dar de entrada, quantas vezes ele pode pagar, e aí essa negociação ela varia de credor para credor, né? Cada credor tem uma régua de negociação, mas a gente tem aqui credores que dão até 95% de desconto, então é muito bacana o serviço. E o mais importante, né? O consumidor não paga nada por isso, pro lado do consumidor o serviço é totalmente gratuito. Que ótimo, que uma ideia criativa. Vocês aproveitando aí as possibilidades de conexão, né, de conectividade que a tecnologia proporciona, né, e porque a gente vai falar um pouco mais adiante, mais no meio da nossa conversa, sobre o procedimento, porque o procedimento, o passo a passo, eu imagino que deve ser também doloroso para a pessoa que está com a dívida. Mas antes disso, eu queria te perguntar, como é que está, na percepção de vocês, a situação de inadimplência e de renegociação de dívidas no país? Tá legal. Bom, a gente sabe que o problema de inadimplência no Brasil ele é basicamente um problema social, né? A gente tem hoje aí dados oficiais dos birôs, né, de Serasa, enfim, a gente tem mais de 63 milhões de pessoas negativadas, né? Se a gente olhar para uma população economicamente ativa aí de aproximadamente 110, 120 milhões, a gente pode dizer que metade da população economicamente ativa está negativada, né? Além disso, tem dívidas que não estão mais negativadas. A gente tem dívidas aqui nas nossas bases, que são aquelas dívidas acima de 5 anos, que não podem mais ser executadas. Então é muita gente devendo, né? É um problema social. E aí quando a gente olha para a gente vinha numa perspectiva, né, positiva, com essas reformas que o governo vinha conseguindo fazer, então uma perspectiva positiva para a economia, com retomada de trabalho, e agora com essa pandemia pode ser que a coisa fique mais grave, principalmente com a perda de emprego, né? Então é muita gente, infelizmente é muita gente endividada, Everton. Pois eu já fiz a pergunta aberta, sem falar em pandemia, que era para justamente que você traçasse um cenário um pouco mais amplo, né, desde antes da pandemia. Quando a gente percebeu que realmente a coisa era séria, que foi lá no meio do mês de março, ela chegou meio de repente, a gente já tinha notícias na China, na Itália, mas quando chegou aqui, falou, não, esse não deve ser tão grave, de repente já estava todo mundo isolado. Naquele momento, como é que foi o cenário que vocês traçaram, ou melhor, no meio de março, agora nós estamos gravando essa entrevista no meio de maio, se vocês tivessem que traçar, como é que vai estar daqui a 2 meses, a realidade se mostrou pior ou melhor, ou dentro daquilo que vocês esperavam, em termos de endividamento e de renegociação? Excelente pergunta. Bom, eu acho que a gente ainda está num momento muito turvo, né? Por mais que a gente... Sim. Me parece que a gente ainda está no meio de uma travessia onde o que a gente mais tem é neblina e a gente não consegue ainda muito ver uma saída rápida para essa crise. Mas do nosso lado, basicamente o que aconteceu, primeiro, né, a gente teve que botar todo mundo rapidamente para casa. A gente foi exatamente no dia 13 de março, a gente mandou todos os nossos colaboradores para casa, porque a gente teve um relato de um caso num dos escritórios do prédio do nosso escritório, e aí eu resolvi mandar todo mundo. A gente conseguiu fazer isso muito rapidamente, pelo fato de a gente ser uma empresa digital nativa, ao contrário do modelo antigo de cobrança, né, os grandes escritórios de cobrança, que tem 10 mil pessoas na operação, porque eles ficam ligando, a gente não faz ligação, a gente consegue fazer tudo que eles fazem com 10 mil pessoas, mas a gente só tem 40, então foi rápido fazer isso. E o que aconteceu, que a gente viu logo na sequência, foi um processo muito forte de aceleração de transformação digital. O que a gente viu foi... a gente falou agora um pouco atrás, né, que a gente tem que convencer os parceiros a plugar na nossa plataforma. Então, acho que justamente pelo fato de eles terem olhado e falado, bom, pode ser que a gente tenha problema ali, porque vai muita gente, as operações que dependem de gente, as pessoas vão poder estar lá, então a gente vai ter que acelerar o processo. E a gente teve uma avalanche de pedidos para novas empresas se plugarem na plataforma.
A gente está tendo bastante trabalho, a gente plugou mais de 4 novos credores, tem uma fila de uns 8 ainda, então está entrando muita carteira. E por outro lado, né, a gente está vendo realmente o consumidor adotando as práticas digitais, né? Então, você não pode ir mais na loja que está aberta pagar sua conta, você tem que pagar de casa, né? Então, você vê também um processo de aceleração pelo lado do consumidor que não é muito versado ou não está muito adaptado a usar as tecnologias digitais e acaba se adaptando. Então, o que aconteceu foi que em abril a gente teve o nosso melhor mês histórico, né? Por incrível que pareça, com toda essa pandemia, você vê que a população está negociando mais digitalmente. Então, a gente teve mais de 320 mil acordos fechados no mês de abril. A gente já atendeu ao longo do tempo, nós temos cadastrados na plataforma nesses últimos 3 anos, 9 milhões de consumidores já se cadastraram e tentaram de alguma forma resolver o problema de endividamento. Isso daí a gente cresce a uma taxa de 500, 600 mil novos consumidores cadastrados ao mês, mas a gente viu isso explodir em abril e maio não está sendo diferente, a gente continua crescendo. Então, eu acho que o resultado positivo, né? Eu acho que toda crise, ela tem, obviamente, essa crise é uma crise sem precedentes na nossa história, na história da humanidade, mas eu acho que toda crise tem um lado positivo, e o lado positivo é as novas formas de se relacionar, né? Então, uma delas é esse processo de aceleração digital. Isso ficou muito forte para a gente aqui. Pois é, eu acho que as pessoas, né, eu acho que o susto é tão grande e a incerteza é tão grande que eu vejo muitas pessoas, assim, justamente querendo resolver aquilo que pode ser resolvido. Né? Deixa eu resolver logo isso aqui para ter o meu nome desimpedido o mais rápido possível, o mais desimpedido possível, o menor número de dívidas possíveis. Né? É isso que eu percebo, mas é claro que a minha janela é menor do que a sua. Né? Então você está, de certa forma, confirmando isso para mim, que existe uma disposição da parte de muita gente, né, em resolver a sua própria situação. Eu diria que a imensa maioria dos brasileiros quer resolver. Eu acho que, primeiro, porque o brasileiro, ele, por natureza, ele não quer ter o nome sujo, né? Essa pecha do nome sujo é uma questão de honra, né? Então, a maioria das pessoas não quer ter essa imagem, não quer ter o nome negativado. Elas querem ter o nome limpo, querem ter as linhas de créditos abertas para que ele possa consumir, enfim. Então o brasileiro, ele quer negociar, isso é uma prova disso, ele tenta acertar as contas dele. Agora, obviamente, né, tem que ter dinheiro, né, e nem sempre a situação é favorável, principalmente com relação à taxa de desemprego que a gente tem nos últimos anos, enfim. Mas o brasileiro quer pagar a conta. Isso a gente conversa muito com os consumidores, né, tenta ouvir muito o que está acontecendo. E a grande maioria quer pagar a conta. Isso é fato. Ô Dilson, que bom, porque muita gente acha o contrário, né? Muita gente acha que o brasileiro é isso, é aquilo outro, né? Que o brasileiro não se importa tanto com isso. Você está dando uma visão, né, bem gabaritada, né, para isso. Isso é interessante. Deixa eu te perguntar, no acordo certo, as empresas credoras precisam estar cadastradas. E quando a pessoa está devendo alguma empresa que não faz parte, né, ainda não está no rol das empresas lá do acordo certo, ela tem que fazer isso por conta própria. Como que é esse processo? O que ela precisa fazer, o que, na sua visão, embora você esteja mais acostumado com uma plataforma muito prática, mas se a pessoa ainda não pode fazer isso porque a credora dela não está no acordo certo, o que ela deve fazer? Qual é o primeiro passo? Onde ela deve ir primeiro? É no Serasa para ver quais são as dívidas? Como é que funciona? Bom, basicamente a nossa recomendação é a seguinte. Bom, se a pessoa entrar no site e por um acaso ela não tem, a dívida que ela tem não está conosco, a primeira coisa que a gente faz é deixar ela preencher um formulário falando e perguntando onde ela deixa as informações de onde ela tem a dívida, porque isso acaba ajudando a gente a convencer esse credor de que tem muita gente tentando negociar a dívida deles, né? Então, a gente recebe muita gente deixa os registros ali e a gente acaba usando isso para mostrar para os outros credores que tem muita gente querendo negociar. Isso é um ponto.
Agora, o que a gente recomenda é ir direto nos canais do próprio credor, né? Eu acho que ali é o melhor momento e a melhor forma, apesar de em alguns credores essa comunicação é difícil, né? Às vezes você fica naquela fila dos contact centers, enfim. Mas eu não vejo um canal melhor do que você tentar ir direto nos contact centers, 0800, alguns credores até mesmo têm seus próprios portais, e tentar negociar direto lá. E muito provavelmente, se não conseguir lá, o credor vai acabar direcionando para algum parceiro que faça isso. Basicamente, são as coisas que a gente recomenda, porque é o único lugar que ele consegue renegociar, né? Ele não tem, por exemplo, se ele for olhar negativação em birôs, ele não consegue negociar a dívida lá. Ele vai constatar que o nome está negativado, mas ele não consegue negociar. Então, esse é o ponto. Tá, explica para mim aqui, explica para a gente, para o nosso ouvinte, o que é um contact center na prática. O que é o 0800, é o ponto físico da loja? O contact center basicamente é uma grande estrutura de atendimento, né? Ele serve para duas coisas. Ou ele serve para ser um atendimento receptivo, então o cliente que precisa tirar alguma dúvida sobre alguma mercadoria que ele comprou ou sobre uma conta que ele não pagou. Então ele vai ter as empresas têm estruturas ali gigantescas que ficam atendendo os consumidores. Essa é um contact center receptivo. E tem os contact centers ativos, que aí são os contact centers que vão te ligar para te cobrar, que vão te ligar para tentar te vender alguma coisa. Enfim, essa é uma estrutura de contact center, né? Beleza. Bom, então a pessoa procura, entra em contato com a empresa, identifica ali a dívida dela e começa uma negociação muitas vezes por conta própria, né? Ela precisa fazer isso muitas vezes por conta própria. Existe algum mecanismo, como a gente tem, por exemplo, o PROCON, para defender quem tem algum problema na sua relação de consumo? Existe alguém que possa ajudar nessa negociação, alguém que entenda mais de juros para conferir se aquele acordo que a empresa está oferecendo, se aquilo ali é razoável, ou a pessoa tem que ter um conhecido mesmo para ajudar? Esse é um grande problema, né? O que a gente vê, vários sites tentam trazer educação financeira e trazer esse tipo de auxílio. Então eu acho que o caminho de ir à internet e tentar buscar conteúdo para se informar é um bom caminho inicial. A gente vê o PROCON, ele tem alguns serviços para ajudar em negociações de dívidas abusivas, né? Mas obviamente o PROCON talvez ele não consiga atender todo mundo, porque nem todas as dívidas são abusivas e também tem um limite ali, né? Mas enfim, o que eu recomendaria é buscar conteúdo e tentar se informar, né? Tentar entender a situação ali, mesmo buscar amigos que entendam mais do assunto para tentar se proteger e ter uma negociação melhor. Entendi, então não existe algo assim já institucionalizado, porque, como você falou, existem, a grande maioria, imagino, das dívidas não são abusivas, né? São dívidas normais que acontecem, tem uma taxa de juros dentro do razoável para padrões brasileiros, né? Então não tem muito o que o PROCON fazer. Olha só, o que vocês percebem, vocês do Acordo Certo, o que vocês percebem como as principais causas que levam as pessoas à inadimplência? Eu listei algumas aqui que me ocorreram. Um consumo descontrolado, ou uma desorganização, sem que haja exatamente um descontrole no consumo. Uma pessoa consome normalmente, mas se desorganiza, não sabe muito bem quanto ganha, quanto gasta, na hora que ela vê, ela está em apuros. Ou reveses financeiros, né, assim, ocorrências imprevistos que pegam a pessoa, né, sem uma reserva de emergência. Às vezes a pessoa está com a vida certinha, mas acontece alguma coisa, um problema de saúde, vou nem falar em pandemia, não. Uma coisa, né, que costumava acontecer com pessoas antes da pandemia e pega a pessoa sem reserva de emergência. Esses três aí, o que você acha que seria principal? Ou tem mais alguma coisa que eu não me lembrei? Eu acho que a gente tem que tentar olhar a situação de uma forma... Vamos pensar o seguinte aqui, né? Aqui são dados do IBGE, tá? A gente tem dados do IBGE que dizem que
mais de 50% da população economicamente ativa vive com salário mínimo. A renda é um salário mínimo, né? É difícil você manter uma vida digna com salário mínimo, né? Esse é um problema, né? As coisas são mais caras do que você ganha. Então, a gente já tem um problema de descontrole que não é nem questão de descontrole, é um problema da renda ser baixa frente ao custo de vida. Então, para mim, isso é um problema. A renda baixa no Brasil é um problema gravíssimo. Tá? Eu acho que um outro ponto a gente não tem educação financeira, né? A relação das pessoas com o dinheiro é uma coisa que não vem de berço, as famílias não ensinam, não passam isso adiante, porque também não tiveram. E a gente também não tem isso no ensino básico. Eu sei que o MEC tem agora uma iniciativa, no ano passado me parece que a educação financeira passou a ser obrigatória, né, ali no ensino básico, e eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, né? As pessoas precisam entender a relação do dinheiro, né? E aí talvez isso leve a esse descontrole, né? Mas eu diria que o principal problema é a questão da renda e o terceiro problema é a questão do desemprego, né? Que aí o cara ficou desempregado, acabou, né? Como que ele sobrevive, aí não tem jeito de não se endividar. Eu diria que é muito mais, talvez o problema seja muito mais esses 3 pontos do que taxar o consumidor de descontrolado. Eu acho que o descontrole é uma consequência, né, desses 3 pontos. A pessoa tem a renda muito na continha ali, né, ela anda sempre muito no fio da navalha. Qualquer coisinha que acontece, não precisa ser um revés muito grande, né, para já colocar a pessoa em apuros. Pois é, Dilson, você falou aí, né, que está entrando aí no ensino básico, entrou na Base Nacional Comum Curricular, né, a educação financeira, mas entrou de uma forma um pouco tímida ainda, a nosso ver. Né? A gente até fez alguns podcasts na época, então a gente vê que a pessoa precisa se esforçar muito ainda para conseguir encontrar conteúdo bom, né? Conteúdo aí de qualidade, fácil, acessível na linguagem dela, né? A coisa ainda está um pouco distante. Bom, além desse trabalho, né, dessa plataforma principal do Acordo Certo, fala um pouco para a gente. Você falou que vocês estão pensando em outros serviços aí no futuro. Fala um pouco para a gente aí. Legal. Sim, no ano passado a gente começou a construir uma segunda plataforma, que é uma plataforma que a gente chama de um marketplace de crédito, né, um centro ali de crédito, onde a gente trouxe parceiros que estão dispostos a dar crédito para esse perfil de consumidor, né, que está inadimplente. Então, a ideia é fazer com que a gente traga algumas soluções financeiras para ajudar esse consumidor da seguinte forma. Por exemplo, imagina que um determinado consumidor está com uma dívida aqui no cartão de crédito. A gente sabe que a dívida do cartão de crédito ela gira ali geralmente acima de 10%, né, ao mês. E a dívida acaba virando uma bola de neve, uma taxa de juros extremamente alta, perversa. Então, será que esse cara que está com o carro na garagem ali, né, ele não consegue dar o carro dele como garantia num credor aqui nosso, que está disposto a dar um empréstimo para ele a uma taxa de juros a 1,5%, 2% ao mês, e ele consiga fazer essa troca de uma maneira inteligente, né, segura, e consiga parar de pagar menos juros? Isso é um pouco do objetivo dessa plataforma, na linha de tentar ajudar esse consumidor, né? E ao longo do tempo a gente vai colocar outros serviços. Por exemplo, a gente faz muita pesquisa, né? Então, do consumidor que aproximadamente 40 mil pessoas por mês acabam de pagar uma dívida, uma negociação na nossa plataforma por mês. E a gente pergunta muito, o que você quer agora, né? Qual que é o teu próximo sonho? Agora que você conseguiu limpar teu nome, o que você quer fazer? Então, por exemplo, a gente entende que o consórcio é uma maneira legal do consumidor conseguir construir algum patrimônio ou comprar um bem, não pagando uma taxa de juros, né? Conseguindo juntar dinheiro, é uma forma disciplinada
dele conseguir juntar dinheiro, né? Dado que muitas vezes o consumidor não tem ainda a experiência para investir, não consegue ter a disciplina, né? Ele tem que ter aquela prestação mensal para pagar, senão o dinheiro vai embora. Então, pode ser uma boa alternativa, é um produto que a gente está pensando em colocar, estamos em busca de alguns parceiros. A gente pode tentar também, uma das coisas que a gente está pensando em colocar na plataforma você está fazendo a sua negociação aqui agora, né? Existem alguns seguros, por exemplo, seguro prestamista. Não quer comprar junto com a tua negociação aqui mais um seguro? De forma que se ao longo do tempo aqui, enquanto você estiver pagando a tua dívida, você perder um emprego, a seguradora vai pagar a tua dívida para você? Então é uma forma deles proteger também. Parceiros de seguro-saúde, a gente está tentando trazer seguro-saúde com custo bem mais baixo, né? A gente sabe que a maioria dos brasileiros não tem seguro-saúde, não fica à mercê do SUS. Então, trazer alguns parceiros com algumas soluções que caibam no bolso desse consumidor e que tragam algum benefício. A questão da saúde é fundamental. Então, isso é o que está no roadmap aí para os próximos meses, que a gente vai tentar colocar, de forma que a Acordo Certo, de fato, se torne o lugar ali onde ele chega e tenta resolver o problema financeiro e saia com a situação financeira resolvida, né? Esse é o nosso objetivo maior ao longo do tempo. Interessante, eu vejo isso, eu vejo que vocês têm um foco na pessoa, né? Eu percebi isso pela nossa conversa. Quando você fala em uma plataforma, né, de crédito, né, de operações de crédito, de oferecer, né, possibilidade de operação de crédito, não é simplesmente oferecer crédito assim, para a pessoa. Oferecer crédito ponto final. A primeira explicação que você me falou, você pensou no cara que está devendo no cheque especial e às vezes tem uma condição de, por meio do crédito, sair do endividamento, né? Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque é uma coisa interessante, é uma coisa bastante educativa, eu diria. Você vai unir dois parceiros, além da pessoa, tem duas empresas que elas podem até achar que estão distantes entre si. O credor, que lida com a pessoa endividada, e o cara que fornece crédito. Que, teoricamente, o cara que está endividado, ele pode pensar que não está na hora dele pegar o crédito. Mas, às vezes, a gente martela muito nesse ponto aqui no Educando Seu Bolso. A pessoa trocar dívidas caras por dívidas baratas, né? Eu imagino... É claro que o credor, a empresa credora, ela não, às vezes não tem essa condição, ela não tem um parceiro para oferecer para o seu devedor, né? Então vocês podem cumprir esse papel, porque realmente as pessoas muitas vezes não sabem disso. Está devendo cheque especial e mesmo que não tenha um carro, você deu o exemplo da pessoa que tem um carro, mas às vezes ela pode não ter um carro, mas ter condição de pegar uma linha de crédito mais barata com a instituição financeira mesmo, né? Exatamente. E isso é legal, né? A gente acaba sendo um canal facilitador onde a gente acaba unindo ali parceiros que estão dispostos a ajudar esse consumidor, né? Isso é fundamental na nossa tese. Pois é, e aí a gente vai aos poucos fornecendo educação financeira, meio na marra, né? Meio a duras penas, né? Mas acaba funcionando. Exatamente, a gente tem um blog também, onde a gente tenta trazer um pouco de educação financeira, um pouco de conteúdo. Obviamente a gente não está tão especializado e não está com conteúdo tão profundo quanto o de vocês, mas eu acho que é isso, né? Parte da nossa missão é tentar também trazer educação, né, para esse consumidor e levar esclarecimento sobre alguns temas, né? Eu acho que isso faz parte da nossa missão, é parte da missão de vocês. A gente tem que tentar ajudar as pessoas. A gente fez muita pesquisa no começo da empresa, quando a gente decidiu colocar o serviço de pé, e ficou muito latente isso, como as pessoas sofrem, né, quando estão endividadas. Então a gente tem que tentar dar um remédio imediato aqui, ajudá-las a renegociar a dívida, mas como que a gente ajuda para que isso não volte a acontecer, né, que as pessoas consigam se controlar. E, obviamente, isso passa por educação, né? As pessoas têm que melhorar a relação com o dinheiro. É isso aí. Bom, Dilson, chegamos na nossa reta final.
recado final aí. A conversa foi muito boa, muito enriquecedora, com perdão do trocadilho aí, né, pode ajudar muita gente. E algum recado final? Não, Everton, gostaria só de agradecer mais uma vez, dar os parabéns aí pelo serviço que vocês vêm prestando também, com o Educando Seu Bolso, fantástico o site de vocês, e agradecer e convidar o pessoal que está precisando de uma ajuda para renegociar suas dívidas, visitar acordocert.com.br. A gente vai tentar dar o melhor da gente aqui para ajudar cada um dos consumidores que acessar nossa plataforma. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui do nosso trabalho. Muito legal. Beleza, Dilson. Então aproveito também para dar o recado aí para o nosso ouvinte, que nós continuamos aí produzindo bastante conteúdo. Nessa época de pandemia, a gente tem procurado trazer assuntos pertinentes. Toda quinta-feira tem podcast, toda segunda-feira tem post. Então, acessem lá a nossa página, né, o nosso site, nosso blog, educandoseubolso.blog.br. Continue curtindo aqui nos nossos podcasts, dê a sua opinião, o release lá no seu agregador. Isso é importante para nós, para a gente poder produzir, né, cada vez mais conteúdo aqui nos podcasts também. É isso, um abraço a todos. Eu esqueci de dar um recado. Esse Pode falar, claro. A gente lançou ontem, e é uma ideia que a gente teve logo depois da pandemia, né, de como a AcordoCert poderia devolver um pouco para a sociedade, né, como que a gente consegue, através da tecnologia e de toda essa rede que a gente tem muito acesso no site por mês, né, são mais de 3 milhões de pessoas visitando a gente, então como que a gente pode colocar o próprio serviço da AcordoCert em benefício de alguém, né? Então ontem a gente veio trabalhando nesse projeto nas últimas 3 ou 4 semanas, e ontem a gente lançou o projeto Acordo do Bem, que é um projeto onde a gente traz as pessoas, convida as pessoas que estão dispostas a doar uma quantia qualquer para ajudar. O primeiro projeto que a gente criou é um projeto onde a gente está auxiliando um projeto de uma favela na Zona Sul que chama Viela do Jacaré. Ela é assistida pelo projeto Superação. Então a ideia é que a gente, nesse primeiro momento, a gente tem uma meta ali de arrecadar R$300 mil para poder fazer uma ajuda de 4 meses, onde a gente vai trazer suprimentos ali, álcool gel, máscaras, a gente vai dar um cartão onde as pessoas vão poder comprar mantimentos, enfim, que é um cartão, se eu não me engano, de R$200 e poucos. A gente vai assistir 1.500 pessoas, são 300 famílias que moram ali na Viela do Jacaré. É um projeto embrionário inicial, a gente está começando agora e a gente imagina que esse projeto se permeie toda a nossa trajetória. Então a gente lançou ontem, quem tiver disposto a ajudar, acordodobem.acordocert.com.br. Obrigado pela oportunidade, eu tinha esquecido de dar esse recado tão importante, cara. Que ótimo, importante mesmo, né? Muito bom saber, né, que muitas empresas estão se mexendo aí, as boas empresas. Bom, é isso então, Dilson. Mais uma vez, obrigado, um abraço, a gente vai se falando, eu acho que vai nascer parceria aí entre Educando Seu Bolso e AcordoCert. E é isso aí, um abraço e até uma próxima. Com certeza, um abraço, Everton, até a próxima. Prazer. Até mais.